Galerinha, vamos dar continuação aqui ao segundo vídeo, né, do contratualista Thomas Hobbes. Nós terminamos o primeiro vídeo falando dessa questão da liberdade como ausência. Vamos agora entender o que ele chama de direito natural. Fazer tudo o que for necessário para preservar a vida e a liberdade. Gente, aqui está uma situação importante, porque o Hobbes vai dizer assim, qual é um princípio extremamente importante do ser humano? A preservação da própria vida. Qual que é a vida mais importante para você? É a minha ou a sua? Para você é a sua. Para mim é a minha vida. Então, nesse sentido, quem é que tem que se preocupar em preservar a minha vida? Sou eu. Quem é que tem que se preocupar em preservar a sua vida? É você. Então, nesse sentido, o princípio de preservação da vida. Então, vamos pensar o seguinte. Você está chegando em casa, de repente você ouve um barulho diferente, você fala, opa, tem alguém na minha casa. E naquele momento você percebe que sua casa está sendo roubada. Né? E você tem a chance, né, digamos assim, de defender a sua propriedade, defender os seus bens e defender a sua própria vida. Naquele momento, vamos supor que você reagiria a tal ponto, né, vamos supor que o bandido, né, parte para cima de você e você só tem uma opção, meu filho. Ou você corre ou você se defende. E aí você se defende literalmente atacando. E você consegue imobilizar e vamos supor que, vamos pensar uma situação bem trágica, você mata aquela pessoa. E aí, gente, o que acontece? Princípio da legítima defesa. A tua vida estava em risco. O que você tinha que fazer, meu filho? Não tinha nada mais para fazer. Aí você vai falar, professor, mas eu matei uma pessoa. Mas você não matou porque você queria. Você matou porque você precisou. Nesse sentido é Hobbes. Gente, inclusive isso está na Constituição, tá? Esse princípio aqui do direito natural de preservação da vida, preservação da liberdade, ele foi exatamente isso. O princípio de legítima defesa, ele é um princípio que parte da perspectiva hobbesiana. Outro sentido aqui, a chamada lei natural. Preceito ou regra geral descoberta pela razão, segundo a qual o homem é proibido de fazer aquilo que pode destruir sua vida ou privá-lo dos meios de preservá-la. Gente, olha só, quando fala aqui dessa lei natural, o Hobbes vai mostrar claramente, o homem é proibido destruir a sua própria vida, né? Então, nesse sentido aqui, o Hobbes, por exemplo, ele vai ser totalmente contra a qualquer tentativa, por exemplo, de suicídio, de atentar contra a própria vida. Ele vai dizer que o princípio da vida ele é natural. Então, o ser humano ele não pode, em momento algum, atentar contra a própria vida. Então, por exemplo, um terrorista lá, que é um homem-bomba, né, que vai se encher lá, né, isso aqui é inaceitável numa perspectiva hobbesiana. O suicídio, o homem-bomba, qualquer outra situação dessa é inaceitável numa perspectiva hobbesiana, porque esse atentar contra a própria vida não é um princípio natural. O princípio natural não é atentar, é defender e valorizar a própria vida. Isso sim é a perspectiva hobbesiana. Outra passei demais aqui. Outra ideia importante aqui é o chamado estado de natureza. Lembra que a gente falou há pouco tempo na primeira aula? Nós temos o chamado estado de natureza e o contrato social. Estado de natureza, ausência da lei. E aqui, seguindo a lei. Então a liberdade aqui é não ter lei. A liberdade do estado de natureza é não ter lei. A liberdade no contrato social é seguir a lei. Então, vamos entender. Esse é o chamado estado de natureza. É o estado sem lei, consistente em tudo que for necessário para preservar a vida e a liberdade. Todos são livres para se autodeterminar. Ou seja, um estado sem lei, todos são livres para se autodeterminar. Ou seja, nesse estado de natureza, gente, quando ele fala que estado de natureza, vamos pensar o seguinte, ele está falando, né, antes da constituição do Estado, antes da constituição de regras. Né, o homem nos primórdios, né? Ou seja, cada um fazia o que bem entendia. O problema é que esse estado de natureza, eu fazia o que eu bem entendia, você também fazia o que você bem entendia. E o problema é que isso gerava um conflito. E como é que isso resolvia?
era guerra de todos contra todos. Né? Então, esse estado de natureza tinha esse problema. Né? Hobbes percebe que o fato do homem ser racional o torna incapaz de conviver no estado de natureza. Olha só que coisa legal. Outros animais, que a racionalidade não é forte, vivem o estado de natureza. Mas quando a gente fala do ser humano, a nossa razão, aquilo que nos distingue de todos os outros animais, nos faz perceber que não dá para viver nesse estado. Que é preciso dar um passo à frente, que é preciso buscar um processo de evolução nessa perspectiva. Olha, movidos pelo instinto de sobrevivência. Gente, olha como é que isso é forte. É instinto de sobrevivência. Não dá para viver no estado de guerra de todos contra todos. Não dá para cada um fazer o que bem entende. Seria bom? Talvez. Mas dá para viver assim? De forma alguma. Então, ou seja, movido pelo instinto de sobrevivência, surgem disputas entre eles, guerra de todos contra todos, que pode levar à destruição. Gente, uma guerra é vantajosa para quem? Para ninguém, gente. Para ninguém. Isso aqui eu vou até parafrasear a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela dizia, nem quem ganhou nem quem perdeu, nem ganhou nem perdeu. E eu posso dizer, né, nessa perspectiva aqui da guerra, que é assim. Nem quem ganha nem quem perde pode de fato considerar-se vencedor, porque a guerra leva, né, prejuízos para todo mundo. São vidas que são perdidas, são construções, são países que são destruídos. Então, ou seja, guerra não é algo vantajoso, né? Então, nesse sentido, a guerra pode levar à destruição. Tanto é que você pode ver que a gente tem um medo tremendo na Terceira Guerra Mundial, porque a gente sabe que seria algo desastroso para o mundo inteiro, não é mesmo? Por isso, por isso o homem negocia, alienar sua liberdade, ou seja, abrir mão. O homem abre mão da sua liberdade, né? Ou seja, ele vai perder a sua liberdade em troca de segurança normativa. Gente, como é que é forte isso aqui, né? O homem perde a sua liberdade individual, mas ele ganha, ao mesmo tempo, segurança normativa. Né? Ou seja, a segurança é como norma para a vida das pessoas, porque agora ele tem uma instância maior, que é o Estado, que o protege, que não o deixa viver naquele estado de guerra de todos contra todos. Agora ele pode sair na rua sem medo de ser atacado por qualquer pessoa. Agora ele pode estacionar o carro sem medo de ser necessariamente roubado por qualquer pessoa. Né? Olha só, essa segurança normativa que vai possibilitar a convivência humana. Então, olha só como é que é importante. O ser humano agora abre mão, ele perde a liberdade individual, mas ele ganha agora a possibilidade da convivência humana. Lembra lá na primeira aula que o Hobbes já dizia que o ser humano é um animal social? Ou seja, o conviver em sociedade é importante para o ser humano, mas ele só consegue conviver em sociedade quando ele abre mão da liberdade individual para viver a normatização, para viver segundo as normas. E aí sim ele tem segurança. Perdão, gente. Entregaram sua liberdade ao poder soberano. Quem que é esse poder soberano? É o Estado. Né? Os homens estão acorrentados ao Estado para para a sobrevivência humana. A partir do contrato da criação das leis para viver em sociedade, se constitui uma sociedade civil sob o poder do soberano. Gente, aqui é uma ideia interessante. Por quê? O Hobbes vai mostrar exatamente a criação do Estado. O Estado é importante para manter essa questão da sociedade civil. O Estado cria regras. Mas quando a gente fala Estado, gente, quem é o Estado? O Estado não é uma pessoa física. O Estado não é a Ana, não é o Matheus, não é a Carol. O Estado não é a Júlia. O Estado não é uma pessoa, é uma instituição. Mas toda instituição não é feita de pessoas? Então a gente pode dizer, o Estado somos nós. Porque só existe Estado porque existe pessoas. Então é construção. O Estado somos nós. Então
nós somos em tese, essa instância reguladora. Só que o Estado ele é comandado por um soberano. Né? Quando ele fala soberano aqui, porque na época dele era exatamente um rei, né? Mas nós podemos dizer que hoje, no sentido democrático, é aquele que a gente vota. Né? Esse digamos assim, o soberano, aquele que garante, né, que as coisas possam de fato acontecer à nossa volta. E o Estado, gente, ele tem digamos assim, uma situação interessante, porque o Estado, vamos dizer, a questão do soberano, né? O soberano ele tem a possibilidade de punir as pessoas. E aqui está uma situação interessante quando fala: por que as pessoas obedecem? Elas obedecem porque é um princípio muito simples. Ou eu obedeço, ou eu vou ser punido. Então, nesse sentido, a obediência é o princípio. Doutores, vou terminar essa aula. Agora mesmo a gente vai para a aula de número 3. Forte abraço.